Bem, pessoal, nossa sexta aula, né? Vamos dar continuidade. Eu gosto de ficar falando o número das aulas no começo de toda a aula, para não me perder e para vocês também não se perderem. Então, vai ser como vocês olharem assim, tá você falando, primeira aula, segunda aula, terceira. Eu não se perder, né? Porque é um pacote bem grande de aulas. Eu não sei quanto é que vai dar ao final, mas cada aula tem 20 minutos. Vai dar um tempinho, né? Bem, quem quiser uma aguinha aqui, não sei se dá para ouvir, mas estou ouvindo um Nightwishzinho para animar aqui a aula. É mais divertido, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu estou ouvindo aqui, ó. Vamos animar um pouquinho a aula. Mas olha só, vamos lá. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós começamos a falar na quinta aula agora, nessa segunda semana, sobre os parâmetros, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho meu Nightwish. Sobre os parâmetros com relação à emissão do pulso de radiofrequência. Né? Nós já entendemos que o pulso de radiofrequência ele é justamente o que transfere energia para o meu átomo de hidrogênio, para o meu vetor de magnetização exponencial. Não gosto de usar esse termo, porque complica muito a cabeça de todo mundo, mas para o átomo de hidrogênio, meu próprio hidrogênio, a energia é transmitida justamente pelo meu pulso de radiofrequência. Então, nós já entendemos que sem pulso de radiofrequência, sem emissão desse pulso, não há transferência de energia, não há quebra do equilíbrio do átomo de hidrogênio, que está alinhado, então não tem exame. Então, cada sequenciazinha de pulso, cada emissão de pulso, ela vai ser definida, pelo que já comentei aqui com vocês, nós aprendemos isso na aula passada, pela minha TR, né, que é o tempo de repetição. E o TE, né, que é o tempo de excitação, ou também conhecido como, em alguns equipamentos como tempo de eco, é justamente a medição, o máximo do sinal de energia que é transmitido do átomo, que é transmitida do pulso de frequência para o átomo. Eu dou o sinal máximo lá que eu posso aplicar essa energia. Então, o que acontece aqui? Nós estamos falando aqui justamente na última aula, ficamos nessa parte da caracterização do contraste nas imagens, né, que em tomografia raio-x é pelo KV. Nós ficamos aqui, olha, o TR influencia diretamente a minha ponderação T1 pelo tempo do exame. Eu comentei com vocês até sobre a questão tempo. Eu diria até que na ressonância magnética, o nosso maior inimigo é o tempo. Até já expliquei porque não se deve passar muito tempo com o paciente lá na máquina. Já expliquei porque você tem que ter um certo equilíbrio entre a eficiência da realização do exame e a qualidade do exame. Visto que não temos radiação ionizante, eu sei, eu falo muito que não tem radiação ionizante, porque, cara, é tudo, vai trabalhar sem fazer mal ao paciente. Mas como nós não temos radiação ionizante, nós temos como inimigo o tempo. É meio como um jogo de videogame, você tenta resolver esse probleminha em um determinado tempo. O inimigo da gente é o tempo. Então, olha só, além do tempo ser influenciado pela minha TR, ela vai modificar o tempo, dependendo da TR que você colocar o número de TR, que é medida em milissegundos. Eu acho que não tem aqui que não está lá naquela outra imagem, mas eu vou chegar a mostrar. À medida que eu mudo a alteração da quantidade de TR em milissegundos, ele pode aumentar ou pode diminuir o tempo de sequência. Aquela sequência que nós vimos na aula passada, que ele lava, tem 17 segundos. Então, eu posso aumentar esse meu tempo para 20 segundos, 21, 22, dependendo da minha TR, ou diminuí-lo para menos. Mas a gente tem que levar em consideração que existem parâmetros que, se você diminuir demais o tempo demais, a qualidade da imagem vai cair, então vai prejudicar a imagem. E também, olha só, o número de cortes, ele é proporcional à minha TR, tendo em vista que quanto maior a minha TR, maior o tempo do exame e possibilita a aplicação de um maior número de cortes. Beleza. Vamos dar uma lida direitinho nisso aqui, certo? Olha só. O número de cortes, certo? Ele é proporcional à minha TR, ou seja, ao meu tempo de repetição. Tendo em vista que quanto maior a minha TR, quanto maior a minha TR, o tempo do exame também será maior e possibilita a aplicação de maior número de cortes. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que entender é que eu não sei o quanto de conhecimento vocês têm ou vocês já aprenderam em tomografia com relação a cortes, a sequências. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada sequência na ressonância e em tomografia, por exemplo, a sequência T1, uma sequência T2, ela vai me dar um determinado número de cortes. E o que são esses cortes? Vamos ter que ter um pouquinho de paciência, que eu vou ter de ir lá para frente, lá para a parte prática do exame. E, na verdade, eu estou tentando explicar isso a vocês porque é complicado dar aula assim, de forma virtual,
porque eu não sei o quanto de conhecimento que quem está assistindo a aula sabe a respeito de exames de ressonância ou tomografia. Normalmente, quando a aula é presencial, essa aula é dada justamente no quarto módulo, junto com a tomografia computadorizada. Então, o aluno já tem um certo conhecimento sobre o número de cortes e espaçamento, porque ele está estudando, ao mesmo tempo, ressonância e tomografia. Mas eu vou tentar dar uma explicadinha aqui básica. Ai, caraca, velho. Pronto, tá aqui. Se vocês forem nesse slide aqui, para ser honesto com vocês, eu nem sei que slide é esse, mas ela já está lá na frente, e é uma ressonância magnética de mama. Tá, por favor, esqueça o nome do paciente, não vejam isso. E se vocês analisarem aqui, nós temos um localizador, certo, de imagem. O localizador de imagem não é a imagem que vai ser utilizada para diagnóstico. É literalmente um localizador, é uma imagem grosseira do exame, e ele vai justamente mostrar a localização da estrutura anatômica. Eu comentei isso com vocês antes, e vou voltar a ressaltar isso. Eu acredito que eu vou ressaltar isso até o final desse curso, e vocês vão ficar cansados de me ouvir falar isso, que o conhecimento de anatomia é imprescindível. Então, tô com alergia horrível. Lembra? Tô com alergia horrível. Eu tenho alergia a tudo no mundo. E hoje amanheci com alergia maior que o normal, mas tudo bem, eu sobrevivo, eu espero. Mas, a primeira coisa que vocês têm que observar é que o conhecimento da anatomia é extremamente importante. Em que sentido? Se o exame é uma ressonância de mama, que é no caso que nós estamos vendo aqui, então eu tenho que saber a localização da mama. Acredite, não é fácil saber a localização da mama, porque mama não é só isso. A mama tem todo um contexto de estruturas internas. Nesse caso aqui dessa paciente, se vocês observarem a imagem, essa imagem preta aqui, isso aqui é um silicone. Isso aqui é uma camada de tecido adiposo. Isso aqui são as glândulas mamárias. Então, isso aqui é um feixe, um corte, uma sequência sagital da mama da paciente. Então, se você não tiver conhecimento de toda essa estrutura, isso aqui é a parte cardíaca, isso aqui é a parte de fígado do paciente. Então, você tem que ter um conhecimento de toda a anatomia e fisiologia do paciente. Então, o que significa cortes quando se fala lá que na ressonância? Deixa eu ver se tem uma imagem mais adequada para isso. Acredito que não. Vai ser essa mesmo. Quando se fala em número de cortes, eu estou falando justamente desses tracinhos aqui. Ó. Se vocês forem observar, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Cada tracinho desse vai ser uma imagem dessa. Ou seja, cada tracinho desse é um corte, é um slice. Então, o que acontece? Se você for observar aqui, eu tenho 17, 19, 20 cortes. Eu tenho 20 imagens no plano sagital, certo, da paciente. Isso aqui é uma sequência que está rolando aqui, ó. O que está sendo programado aqui é o sagital dinâmico. Então, olha, cada linhazinha dessa amarela é uma imagem semelhante a essa aqui, que está sendo realizada na mama esquerda da paciente. Aqui, ó, tem um plano coronal da paciente. Por isso que você tem que ter conhecimento de anatomia, conhecimento de planos. É um pouquinho mais de estudo do que o normal. Você tem que, olha, um plano coronal da paciente. Deixa eu botar aqui o meu ponteiro com laser, que é muito bonitinho, velho. Aqui, parece aquela canetinha laser que fica cegando os alunos, assim. Brincadeira, eu acho. Mas tem aqui, ó, planozinho coronal, planozinho sagital e planozinho axial da mama da paciente, onde você consegue ver direitinho as estruturas, mas aqui não é ainda a imagem propriamente dita usada para diagnóstico, são localizador. Então vamos voltar à questão TR. Naquele slidezinho, naquele textozinho lá de baixo, na parte menor, ela fala que a TR ela é estreitamente ligada ao T1. Certo? A minha ponderação T1 vai ser ligada pelo tempo de TR, que é medida em milissegundos. Até aí, beleza. Então, quanto maior a minha TR, quanto maior o número de TR, a gente vai saber daqui a pouco, a TR aqui no caso, se vocês observarem, está aqui, ó, 5.500, certo? Quanto maior a minha TR, maior será o tempo do exame. Então, eu tenho aqui o tempo, olha, 3 minutos e 7 segundos. Então, à medida que eu aumento minha TR, o tempo da minha sequência também vai consequentemente aumentar. Mas também tem o seguinte, o tempo da TR, junto com o número de TR, também é proporcional ao número de imagens. Então, olha só, se eu estou trabalhando aqui com uma TR de 5.500, eu estou aqui, ó, na sequência ele tem 20 imagens, aqui, número de cortes, 20 imagens. Ele está me dando aqui, ó, o número máximo de cortes que ele me permite
com 5.500 de TR, são 20 imagens nessa sequência sagital T2ST para silicone, com um tempo de 3 minutos e 7 segundos. Então, o que acontece é isso? Tudo isso aqui que nós falamos, esses parâmetros, são definidos pela minha TR. Porque a TR ela é justamente responsável pelo tempo do exame, pelo tempo da sequência. Cada sequenciazinha vai depender da minha TR aplicada durante a sequência e o número de imagens. Por exemplo, se você analisar aqui, ó, que ele está com 5.500 de TR, 5.500 milissegundos de TR, ou seja, o tempo de cada aplicação do pulso radiofrequência, com essa TR, ele vai dizer para mim, a máquina vai falar para mim, olha, o número que eu posso lhe dar são 20 imagens. É interessante observar que com ressonância magnética, o que é interessante observar sobre os parâmetros, é que você conhecendo com intimidade os parâmetros lá dos exames, você tem como negociar com a máquina. Porque, na verdade, o exame de ressonância magnética, quando é realizado lá, é uma negociação. Você diz para a máquina, olha, eu quero essa sequência, por esse tempo, por essa quantidade de imagens, e a máquina diz para você, olha, é possível, ou isso não é possível. Então a máquina conversa com você. E aí vem um pouquinho a questão do inglês, né? Eu sei que alguns vão comentar aqui, o layout aqui está todo em português. Sim, o layout está, mas a comunicação da máquina não é em português. Mas também não quer dizer que ninguém não aprenda, inglês é muito fácil. Mas a questão não é essa. A questão é que é o seguinte, em que na parte prática está influenciando tanto aqui a minha TR? Olha, a TR que eu estou botando aqui de 5.500, essa TR, ela está me dando um número máximo de imagens de 20. Ou seja, se eu não quisesse 20, quisesse 16 imagens, ou sequência de 16, então eu poderia diminuir minha TR. O número máximo seria 16 e o meu tempo de imagem, o meu tempo de exame também diminuiria. Em vez de ser 3.7, poderia descer para 2.59, 2.60. Então, o que acontece? Essa negociação que nós temos com a máquina é o que é interessante você aprender com relação ao TR. Se você aplicar uma TR muito alta, a sequência vai demorar muito. Então, se você tem uma sequência de sequências com TRs altas, a qualidade da imagem pode ser muito boa, mas o tempo de exame pode ser muito alto, e você pode acabar perdendo tempo demais com o paciente, ou acabar assustando o paciente, porque é aquilo que eu comentei com vocês na aula anterior. Não interessa se o paciente disse que eu aguento o exame, eu não tenho problema com claustrofobia. Mas, poxa, imagine você no serviço de radiologia, onde todos os seus colegas lá do setor do plantão fazem um determinado exame, uma coluna em 15 minutos, e você leva 40 para fazer uma coluna. Com certeza, algum médico vai questionar, com certeza, algum técnico, ou até o seu coordenador vai questionar. Então, o ideal é esse equilíbrio. É ter uns exames rápidos, entre aspas, mas o rápido com qualidade. É muito semelhante ao que se utiliza em raio-x, em se aplicar uma dose de radiação no paciente, só que tenha qualidade suficiente para diagnosticar, mas que esse raio-x não prejudique o paciente. A questão aqui é o tempo. Tudo a gente trabalha em questão de tempo. Então, só para a gente dar uma revisada aqui, nessa telinha aqui no layout da parte prática, a primeira coisa que nós vamos observar é aqui, minha TR, meu tempo de repetição do exame está aqui, 5.500, ele pode ser alterado para cima ou para baixo, e é justamente essa alteração que o operador do equipamento tem que estar ciente de que quando você altera essa minha TR aqui, quando eu altero o tempo de repetição de cada pulso, ele vai me dar aqui um número máximo de imagens que ele pode me dar. Nesse caso, eu estou trabalhando justamente com o número máximo. Então, o número de cortes apresentados são 20 cortes. E o que são esses cortes? Esses tracinhos aqui, uma imagem, o espaçamento, 2 imagens, o espaçamento, 3 imagens, o espaçamento. Cada cortezinho desse aqui, se você observar que isso aqui é um plano coronal do paciente, isso aqui é um plano axial do paciente, isso aqui é um plano sagital, eu estou fazendo justamente essa imagem aqui. Olha, o meu FOV, que é meu campo de visão, é justamente esse aqui, é o FOV apresentado, minha área de estudo. As minhas imagens vão cortar seccionalmente a mama nesse sentido, porque são sagitais, ou seja, vão dividir a mama em uma porção direita e uma porção esquerda. No plano axial ela é vista desse jeito, e cada imagenzinha dessa é um corte que a máquina está me dando. No caso aqui eu estou trabalhando com 20. Eu tenho a imagem 1 aqui, e a imagem 20. Então, são 20 imagens que a MTR de 5.500 me proporcionou.
A máquina está dizendo aqui, olha, que o meu número máximo que ele pode me fornecer são 20 em uma sequência sagital T2STI para silicone, com o tempo de aquisição de 3 minutos e 7. Então, se você for parar para pensar direitinho, são 3 minutos e 7 que serão usados, utilizados apenas nessa sequência. Você observar aqui, ó, no layout aqui, nós vamos falar mais sobre esses layouts futuramente, mas no layout aqui eu estou tendo aqui, ó, todas as sequências que estão sendo utilizadas, eu tenho uma média de tempo que será gasto no exame aqui, ó. 12 minutos e 59 segundos. Mas, cara, essa média que a máquina apresenta nunca é a mesma. Porque tem tempo de refasagem, tempo de sintonia. Então, tudo isso leva um tempo maior. Mas é uma previsão, é uma estimativa do tempo que vai ser necessário. Então, eu acho que foi prático essa partezinha aqui para aprender, mas vamos voltar lá para nosso slide, que isso tudo é coisa futura que a gente vai estudar. Mas eu acho interessante mostrar assim, como é que funciona na prática. Afinal, vocês estão fazendo um curso prático, não um curso teórico. Teoria eu já fiz muita na faculdade. E o ideal é a prática mesmo. Eu não vou desmontar nem montar, nem vou construir máquina de ressonância magnética. E acredito que vocês também não. Então, vamos voltar lá para nosso slidezinho do assunto. Onde é que estamos? Aqui antes. Beleza. Então, pronto, olha só. Voltando para a leitura, certo? A parte acadêmica, a TR influencia diretamente a ponderação T1 pelo tempo. Nós vimos lá que estava 5.500 e o tempo que ela me deu foi 3 minutos e alguma coisinha, né? 3 minutos e 7, se eu não me engano. E o número de cortes aplicados à TR é proporcional, ou seja, quanto maior a minha TR, maior ele vai dar lá o máximo número de cortes, ele vai dar quanto maior a minha TR, maior o número de cortes que ele vai me posicionar. Não quer dizer que eu vou precisar disso, não. Ele poderia estar dando lá número máximo de cortes 20, mas eu não preciso de 20 e eu colocasse 15 ou 16, onde é que isso influenciar? Em vez de usar 20 imagens, se eu colocasse lá 15 ou 16, o tempo da aquisição ia cair. Então é essa negociação que é legal. Entendeu? Se a máquina está lá me dando, olha, com a TR aqui que eu tenho de 6.500, eu estou lhe dando 30 cortes. Você tem possibilidade de fazer 30 imagens, 30 slices, 30 cortezinhos. Mas eu olho assim, poxa, eu não quero esses 30, eu só preciso de 15. Então, se com 30 cortes, o tempo da aquisição seria 5 minutos, quando eu boto 15, vai cair pela metade, então isso vai reduzir o tempo pela metade. O exame vai ser mais rápido, o exame vai ser mais confortável para o paciente, vai ser mais confortável para você que é operador e você dá continuidade à sequência de exames. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Vamos aqui a partezinha acadêmica também. TR, olha. TR é meu tempo de repetição, né? É o tempo que vai da aplicação de um pulso de radiofrequência, certo? A aplicação do pulso seguinte, ela é medida em milissegundos, ms, que é a unidade de milissegundos, ou seja, quando nós vimos lá no layout da máquina que estava 5.500, ou seja, são 5.500 milissegundos para a aplicação de cada sequência, certo? Aí você pode converter esses milissegundos em segundos, você vai ver o tempo lá de pulso, mas não há necessidade disso não, a máquina mesmo já está calculando. O TR justamente vai determinar o grau de relaxamento que pode ocorrer entre o término do pulso e radiofrequência. Lembre-se do que é relaxamento, que é quando ocorre a expulsão da energia do átomo de hidrogênio, ele vai ser expulso, que é o meu relaxamento, e a TR justamente vai definir o tempo que vai ocorrer essa expulsão, porque o átomo de hidrogênio está lá, alinhado, ele absorve a energia, fica carregado e cai e expulsa. Então, a transferência dessa energia do pulso para o átomo que vai definir a minha TR. Então, fica lá, pá, pá, pá. Quem vai definir esse grau de relaxamento é a minha TR. O TR determina, pois, o grau de relaxamento onde ocorreu o meu T1. Então, eu tenho aqui, ó, numa aplicação, assim, um esquemazinho básico. Aqui eu tenho o pulso de radiofrequência aplicado a 90 graus. Então, minha TR vai desse tempo aqui, ó, até esse outro 90, ou seja, o que acontece aqui? Nessa linha aqui, eu tenho um sinal máximo, ó, eu tenho o pulso, emissão do pulso, a energia vai subir, o meu TE está aqui, ó, daqui a pouco vai falar sobre a TE, e ele vai cair, até começar a sumir, então ocorre uma outra emissão de pulso. E eu tenho um sinal aqui, ó, na bobina, ó, eu tenho a emissão do sinal, do eco, e eu tenho o final, ó, a minha DL aqui, ó, o eco aqui de energia, e o sinal mínimo entre um pulso e outro. Eu acho que já vai dar
uma vencida aqui. Já está no finalzinho da aula, que tem agora, em ATE. Então, deixa eu dar um término aqui nessa aula. Vou dar uma respiradazinha, continuar aqui tomando minha água. Daqui a pouco eu gravo a terceira aula para a gente dar continuidade, tá certo? Então, valeu a vocês aí que assistiram. Espero que tenha sido claro. Mais uma vez, já comentei com vocês que qualquer dúvida podem procurar lá a faculdade. Ela vai fornecer para vocês o meu número de WhatsApp e qualquer pergunta podem entrar em contato. Tá bom? Muito obrigado para vocês. Até daqui a pouco. Se eu conseguir, né? Poxa, velho, esse negócio é muito atrapalhado. Aqui, aí vai.